Olá, tudo bem com você? Mais um Bem Natural começando hoje e a gente vai falar sobre a mulher após os 40, 50 anos, o seu protagonismo ou não protagonismo, como isso influencia na nossa qualidade de vida, na nossa vida financeira. Para isso, hoje a gente está com a sala super cheia aqui do meu lado. Eu estou com a Janaína, que é advogada, previdenciarista, vai ajudar a gente a conversar sobre isso. Um tema que é importantíssimo porque a gente vai deixando para lá, achando que está tudo bem, quando a gente vê o buraco é mais embaixo, né? E estou também com a Cat. Obrigada pelo convite, Ive. É um prazer ter você aqui sempre. E a Sabrina. Sabrina. Olha, eu já ia trocar o seu nome, sabe? Porque é assim que às vezes eu faço. Então, tudo bem? Tudo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, esse programa é gravado de manhã, mas ele vai ao ar às 19h30, todas as quintas-feiras. E é um prazer ter você aqui com a gente também. Você pode mandar seu comentário, sua sugestão, uma dúvida, aproveitar e se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então vamos começar a falar sobre tudo isso, né? Bom, eu quando comecei a pensar em aposentar, levei vários sustos. Primeiro, porque tinha tempo de serviço, segundo, porque não tinha idade, terceiro, porque não tinha feito o tal do planejamento financeiro, que é tão importante. Aí fui conversando com outras mulheres que têm problemas semelhantes, ou aquelas pessoas que sempre trabalharam muito, trabalharam ou no emprego informal, ou em casa mesmo, e não recolheram INSS, não fizeram previdência privada, não fizeram nada. E aí chega na hora H, tá mais difícil ainda. Fora isso, a gente tem toda a questão emocional, porque pode ser que essas mulheres já mais tardiamente engravidem, pode ser que essas mulheres mais tardiamente, de repente, desenvolvam uma doença emocional ou mesmo física que vai atrapalhar na sua qualidade de vida. Então a gente pode falar de tudo isso ou de parte disso, porque o programa só tem uma hora, não sei se a gente vai dar conta de falar de tudo isso, mas são algumas ideias que foram pipocando aqui na minha cabeça e eu acho que a gente pode começar a falar. Quero saber quem começa. Acho que a Janaína pode dar aí uma luz pra gente. Eu costumo dizer que eu encontro as pessoas no fim do caminho, né? Porque eu encontro as pessoas nos 51, 60. Então é um momento que a pessoa está começando a precisar de ajuda, né? A gente passa a vida inteira tendo momentos de assumir a nossa vida financeira, principalmente eu vejo isso nas mulheres, né? Momentos em que você poderia ter assumido a questão financeira própria, né? Que você poderia ter tomado posse das suas coisas e você deixou passar. Ah, porque eu casei, aí o meu marido cuida. Tem mulheres que não sabem mexer com cartão de crédito, tem mulheres que não sabem onde o marido aplica o dinheiro, né? Então, quando chega no final da vida, que muitas vezes elas acabaram divorciando, ou então elas estão viúvas, mas com uma pensão pequena, que não dá para o sustento e que elas precisam de mais, é um momento em que você não dá conta mais de prover o próprio sustento. Ou você pede ajuda, ou você tem o seu acúmulo do período anterior. Então, muitas pessoas chegam para mim achando que ainda são 5 anos de contribuição. Hoje são 15, pelo menos. 15 anos de contribuição não é pouca coisa. É 15 anos de trabalho, ou registrado, ou de carnezinho pago. Então, a pessoa chega para mim com a idade já, só que não tem contribuição. Eu vou ter que dizer que ela vai ter que contribuir além dos 60, além dos 65. Então, é um período em que eu percebo que as pessoas não se prepararam para esse momento, né? Eu costumo dizer que durante a vida, às vezes, a gente prioriza o momento,
e não o futuro, né? Ah, eu vou contribuir só sobre um salário, porque depois a gente Tudo vê. tá tão distante também, né, Janaína? Não Muitas é. vezes a gente acha, não que É. ele esteja, mas fica parecendo que o futuro tá lá. É uma coisa Longe. interessante isso que você está falando, porque eu nunca pensei em me aposentar. Eu sempre A pensei gente não em pensa. trabalhar até ficar velhinha. Eu nunca não pensei dessa forma de que eu não, um dia eu posso não conseguir prover o meu sustento, sabe? Eu não tenho essa consciência. Estou tomando isso agora como uma luz mesmo. Porque eu sempre pensei, eu vejo as pessoas se aposentarem e muitas vezes elas ficarem tristes e entrarem até, em alguns casos, até de depressão. E eu sempre olhei para aquilo com uma enorme tristeza, né? Então, e o trabalho é uma das coisas que me alimenta, que me traz felicidade, me traz qualidade de vida. Então, eu nunca pensei em me aposentar, assim, né? Ficar paradinha, e não é isso, né? E a Você pode, aposentadoria não é isso sim, necessariamente, né? necessariamente. Pode acontecer muita coisa. Minha mãe, por exemplo, se aposentou quase aos 70 já, porque a lei já havia mudado, então já permitia ir até quase os 70. Então ela aposentou no ano que começou a pandemia. Hoje minha mãe tem 70 anos. E só que ela e meu pai, que tem 80, tem rodinha nos pés. Então, eles são dois idosos que mesmo não tendo feito esse planejamento, como foram funcionários públicos, se aposentaram bem em relação aos outros, né? Uhum. E eles viajam toda hora. Agora, faz um mês, eles foram para Santa Catarina viajando de balão. Foram de carro, Que delícia. porque meu pai não gosta de avião, ele quer dirigir, ele quer ir para onde ele quiser, e conhecer, e comer o que ele quiser, onde ele quiser. Então, ele não gosta nem de avião e nem de navio, pela mesma questão, porque ele não pode escolher, é aquele itinerário e pronto, né? E eles são super felizes e super ativos. Se eles ficassem em casa, adoecidos, nananã, eu acho que a coisa seria bem diferente, né? Eu acho que tem uma questão também, né, nessa questão do planejamento, que tem, o nosso país ele não é muito estável, né, economicamente e politicamente. Então isso é um dificultador, porque você, por exemplo, é uma coisa que eu tenho sempre essa dúvida. Primeiro que eu esqueço de pagar o meu INSS, porque eu sou profissional autônoma, né? Eu esqueço de pagar, meu Deus, já foi um mês, já foi. Bom, mas eu vou. Podia ter débito Eu tô indo automático, pagando, né? Tem. 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 Olha! Só que eu não consigo fazer isso, como a gente não vai ao banco mais, eu não consigo fazer isso de cadastrar pelo meu aplicativo. Eu tenho que ir ao banco para conseguir cadastrar e isso me dificulta. Olha, que absurdo, né? Sim, Mas porque eu a gente preciso não resolver tem isso tempo e é de ir ao fácil de banco. resolver. Porém, o valor que você escolhe para contribuir é uma coisa que você fica em dúvida, porque eu conheço pessoas que fazem pelo máximo, né, uma contribuição pelo máximo, eu faço mais ou menos, nem o máximo, nem o mínimo. Por quê? Porque eu não sei, na verdade, como vai ser lá na frente. Hoje eu já tenho 44 anos, não tô tão longe, mas ainda tá longe. Daqui até mais 20 anos, muita coisa ainda vai mudar. Essa questão previdenciária é uma coisa que não deixa, não só isso no nosso país, mas é uma coisa que não me deixa confortável em fazer uma contribuição alta hoje e não saber como que vai ser lá na frente. E aí a gente ainda tem o negócio da vida toda, né? Que em alguns casos ajuda, e em outros Exatamente. atrapalha. E aí, nesse seu caso, a Jana que vai responder isso melhor do que eu, mas pelo que eu já ouvi alguns advogados falarem, nesse seu caso, quem contribuiu menos acaba saindo prejudicado no fim das contas, né? A vida toda é um tipo de revisão Isso. de aposentadoria e se refere ao cálculo. Hoje, o cálculo, a gente faz uma média. Antigamente, essa média já foi de 36 meses, já foi de 5 anos, que todo mundo dizia assim, não, nos últimos 5 anos você paga o teto e aí você vai receber um salário bom. Já não é mais os 5 anos desde 99.
que já mudou. E tem muita 24 gente que ainda anos. pensa nos últimos 5 24 anos. Então, o que a vida toda fez? Quando mudou esse cálculo, que era os últimos 5 anos, passou a ser a média de 94 até hoje. Então, você vai pensar na nossa situação, que temos 40 anos, a gente vai pegar a vida inteira de contribuição mesmo. É literalmente a vida toda. Mas quem contribuiu antes de 94, a ideia era assim, para não prejudicar aquelas pessoas que estavam achando que ia ser 5 anos, então a gente vai incluir os salários anteriores a 94. Porque a pessoa que aposentou um pouquinho depois, em 99, deu 5 anos, mas ela tinha contribuições boas antes, né? Então a ideia era pegar essas contribuições anteriores. Mas uma coisa que ela falou e que eu sempre penso, a questão do autônomo, né? Como é que o autônomo deveria contribuir? Como é que é o ótimo do autônomo? A ideia da legislação era assim, você fechar seu caixa no fim do mês, verificar quanto que efetivamente você teve de prolabore, o quanto foi seu, não o quanto deu de lucro, né? Mas o quanto você tirou e aplicar 20% sobre aquilo. Por isso que a gente tem até o dia 15 para fechar a contabilidade. Então, dia 15 a gente paga a contribuição previdenciária. Mas a maioria dos autônomos acaba colocando um valor. Eu vou contribuir sobre um salário, vou contribuir sobre 2, 3, 4. A maioria sobre um salário, porque a gente sabe que o autônomo tem muito Oscila. muito Vai e volta. sazonal a questão do rendimento dele, então acaba que ele contribui com menos. Mas o que eu sempre digo para as pessoas que chegam no escritório e eu vejo lá um monte de salário mínimo, eu falo, se acontecer um problema de saúde, um salário mínimo realmente te ajuda? Não paga nem o remédio que eu tomo. no meu Dependendo, caso. não paga nem o aluguel do escritório, né? Dependendo da situação que a pessoa tá, da sala que a pessoa tá, enfim, um salário mínimo nem hoje, se um infortúnio acontecesse, serviria. Imagina lá na velhice, quando você talvez tenha que pagar medicação, né? Enfim, todo o conforto que você quiser ter vai custar, né? Então, você precisa contribuir com um valor que seja próximo da sua realidade. Isso é o ótimo, né? Agora, se não der, você vai adequando, mas tem que saber que é uma média de um período muito grande. Então, faz diferença, sim, ter contribuições no seu patamar ou ter contribuições no mínimo, aí você vai ganhar o mínimo, né? Aí não tem o que fazer. E a sensação que eu tenho no final, que o que me incomoda muito é a impotência, né? Que chega lá, quando chega para mim, já acabou o tempo, já estourou o tempo, já não tem mais como você ajudar aquela pessoa. E aí você tenta falar com uma jovem, esses dias um cliente foi para se aposentar e a filhinha dele, adolescente, foi junto, né? Ela disse, imagina que eu vou contribuir para o INSS. Para que eu vou dar dinheiro para o governo? Aí eu olhei para ela e fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu digo para essa mulher? Porque ela ainda não tinha, né, essa talvez consciência financeira, não tem nem assim muito arcabouço para sustentar isso que eu ia falar para ela, né? Mas eu disse para ela, olha, previdência social, que é o que o INSS representa, ele mantém um mínimo de dignidade para você. Para você, por exemplo, não precisar pedir dinheiro para comprar remédio, para você dar um passeiozinho se você quiser, para você comprar sua própria comida. Ah, eu não quero esse tipo de coisa, eu quero comprar aquela marca, sabe? Você passa a decidir, porque eu já vi mulheres que não podiam comprar o shampoo que queriam, sabe? É coisa assim, pra gente é tão pequeno, mas faz tanta diferença no final, aí entra na depressão que ela estava mencionando, né? Sim. Aí não tem como a pessoa não... já tem a parte de se sentir inútil porque parou de trabalhar, né? De não ter utilidade. Eu falei mais nesse sentido porque o nosso país ele tem uma cultura de não valorizar as pessoas com mais idade, né? É como se as pessoas fossem ficando mais velhas e elas fossem descartadas. Na verdade, é o Ocidente, né? O que eu percebo é Ocidente, que exatamente. os orientais, eles têm uma cultura diferente em relação até aos antepassados e Respeitam a velhice, muito né? Os mais diferente. velhos pela O Ocidente sabedoria. perdeu muito. E aí isso. aqui as pessoas vão se sentir, a partir do momento que aposentou, vai se sentindo mais nesse sentido do que no financeiro mesmo em si. Mas de se sentir assim, não fazendo parte mais de uma sociedade que é ativa e tudo mais. Porque a pessoa vai se sentindo realmente
inútil, né? É. É como aposentar por invalidez. Eu acho esse termo horroroso. Primeiro porque a pessoa, ela pode não estar apta para o trabalho naquela função específica, né? Mas se a empresa, seja ela pública ou privada, puder readequar o local de trabalho para que ela se sinta útil e consiga desenvolver outras atividades, ela não precisa se aposentar por invalidez. Porque essa palavra invalidez, ela traz uma carga emocional gigante, né? E aí a pessoa certamente vai perder qualidade de vida só pelo peso da palavra. Parece que não é nada, mas é muita coisa. E pela diminuição do salário também, porque quanto mais jovem a pessoa se aposenta por invalidez, menos ela recebe, né? Ainda que ela tenha até tempo de serviço, né? Mas se ela não porque- tiver idade, por exemplo, ela já perde 30%. Não, eu não sei qual é o valor, mas eu sei que é muita gente, inclusive não, nos meus pacientes, né? Porque eu trabalho com uma parte também de coluna, e às vezes a pessoa tem a limitação para se aposentar, mas ela não faz porque senão ela vai ter um salário muito ruim. Uma redução Então ela gigante. vai até onde não dá mesmo, né? E também o contrário também existe, né? Não podemos ser hipócritas. sim. Tem gente que tem uma unha encravada e já também quer se encostar, e isso é um grande problema também, eu acho que Para a sociedade. culturalmente no nosso, né? Aquela coisa de, quando tem um respaldo, já se encosta, né? Isso é um problema também. Então, Isso é um problema para a Previdência, né? Que pra já está todos nós, saturada. porque a gente acaba pra quem- pagando tudo isso, né? Exatamente. Além de um outro Isso. problema, né? Que aí é um problema de política pública. Muitos governos, por exemplo, que ainda contratam pelo INSS, pela CLT, acabam terceirizando. E aí, nessa terceirização, muitas vezes o recolhimento, vamos falar aqui, por exemplo, das prefeituras, né? Que aí não é nem pelo INSS, é regime próprio. O que acontece? Muitas caixas de previdência acabam quebrando depois de um tempo, porque se faz muita terceirização e aí esse dinheiro não vai para a caixa de previdência. No caso, ele vai para o INSS. E aí, como é que ficam os funcionários públicos na hora de aposentar? Não vai ter uma hora que não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. O mesmo na Previdência, né? Quando a gente tem jovens achando isso, eu não vou dar dinheiro para o governo, não está pensando lá no futuro que é com esse dinheiro que vai manter a aposentadoria das pessoas. Então, a gente está num momento agora que é crítico. Eu, particularmente, achei um horror a reforma da Previdência. O jeito que aconteceu, ela veio mais, na minha opinião, ok? Veio mais para prejudicar do que para ajudar. Entendo que tem que se pensar lá no futuro, mas não é aumentando a idade para você se aposentar que você vai resolver o problema, né? Enfim, fora outras coisas que aconteceram. Agora, a gente aqui está falando de qualidade de vida, especialmente das mulheres, né? Que se aos 40 anos começarem a se preocupar com a questão da velhice, da aposentadoria, ou de uma pensão, seja lá o que for, já tem que correr, porque talvez o ideal, no caso de quem não vai dar o dinheiro para o governo, seria fazer um outro tipo de previdência ou um outro tipo de investimento. E aí a gente tem um outro problema, porque nós não temos educação financeira. Então a gente sequer sabe como fazer isso. Exatamente. Tem um outro problema também, o que você falou no começo. As mulheres, elas estão engravidando cada vez mais tardiamente, né? Então, e muitas não querem engravidar. Então, nós temos tem menos pessoas nascendo. Então a gente vai também chegar num problema crítico, que é quanto menos pessoas nascem, menos pessoas exatamente, mais economicamente ativos, então mais velhos nós vamos ter. Nós vamos continuar tendo muitos idosos, muitas pessoas dependendo
desse dinheiro, mas não tem gente trabalhando para que esse dinheiro venha a ser Utilizado. A resgatado, gente né? costuma dizer que precisa 4 pessoas trabalhando para pagar uma aposentadoria. Então, Essa é o ideal, né? Para ter saúde financeira num plano que é o que começou a acontecer com os RPPS. Eles faliram, vários municípios não têm condições, porque no início fica bonitinho, né? 40 pessoas trabalhando, ninguém aposentado, né? 40 servidores na ativa, nenhum aposentado. Agora, quando começa a aposentar todo mundo, daqui a pouco você continua tendo 40 na ativa e 300, 400, 500 aposentados, aí não tem como pagar, né? não sustenta, né? Não sustenta. A conta não fecha, né? Não tem como fechar. Isso também pode acontecer com a nossa previdência. Inclusive, existem algumas notícias sobre isso, né? De que existe uma possibilidade de que no futuro não haja dinheiro suficiente para ser pago para todo mundo. Então, esse pensamento de eu não vou dar dinheiro para o governo é um paradigma, né? Um Mas padrão de sabe que eles pensamento também, completamente hoje em equivocado. dia, eu acho que eles, os jovens, eles têm, eu acho muito interessante, assim, eles têm uma forma de pensar também diferente, economicamente. Eu, com a minha idade, eu fui acostumada a pensar desde criança a trabalhar, né, a ser registrada, depois vi que não, e aí para mim não era interessante, era outra coisa. Então, mas assim, a vida financeira tinha uma outra, uma outra ideia. Hoje eu vejo que eles têm ideias de investimento, coisa que a gente não, eu pelo menos não tinha. Então, quando a pessoa fala, eu não, pode ser que eu esteja enganada, ou essa pessoa não pensou nisso, mas eu conheço jovens que pensam assim: eu não vou dar o dinheiro para o governo, não porque eu não quero dar o meu dinheiro para o governo. Eu não vou dar porque eu vou investir de uma outra maneira que vai me render muito mais e com mais segurança. Porque essa questão da insegurança de como vai ser daqui 20, 30 ou no caso deles quase 40 anos, é uma coisa que eles hoje, alguns pensam. Eu tenho uma pessoa conhecida, filho de uma paciente minha, que ele pensava assim: eu vou fazer medicina porque eu vou dar tantos plantões por mês. Ele foi para economia. Ele era bom nisso. Eu vou dar tantos plantões por mês porque eu vou ganhar tanto e em tanto tempo eu vou ter tanto e em tanto tempo eu vou conseguir parar de trabalhar com uma qualidade X. Então ele planeja dessa. Quando a gente contribui para o INSS, são eles lidando com o nosso dinheiro e dando as regras. Então, de repente, em determinado ano mudou a regra e você, ai, mudou. E agora? Aí daqui não sei quanto tempo muda a regra e aí não sei. Então, desse jeito que eles pensam, alguns, né, que pensam, porque tem muitos que não pensam em nada, acabam também tendo mais segurança. Acho que quando ele talvez pensem assim também. Tem um perfil que era o motivo da Previdência ter nascido, que era aquele grupinho de pessoas, quando começou lá a Revolução Industrial, aquele grupinho de pessoas estava preocupado como é que ia sustentar a sua família se tivesse um problema de saúde ou se precisasse parar de trabalhar por algum motivo. Então, o intento inicial era esse, ter uma segurança, né? A Previdência, a ideia era essa segurança. Com o tempo a gente foi mudando um pouco o perfil, mas mesmo assim a ideia é que a gente tenha um fundo solidário. Quando a gente fala de previdência social, de INSS, a gente está falando de todo mundo contribuindo para ajudar todo mundo. Quando a gente vai lá para um investimento privado ou para uma previdência privada, a gente tem o nosso próprio esforço, a nossa capacidade pessoal de esforço. Então sou eu economizando para mim. Não tem ninguém me ajudando. Ninguém vai me dar suporte. E a ideia do social é justamente, se você não der conta, eu te seguro. Né? Tem essa questão. Então, o INSS tem um perfil de mínimo existencial, que a gente costuma falar, não só no sentido de salário mínimo, mas no sentido assim de te dar uma base. Um mínimo, o social, a sociedade vai garantir para você. E hoje a gente vê esse perfil de sociedade, até o perfil das estruturas, né, mudando muito. Então,
às vezes a gente não tem até nem a dimensão do que vai acontecer ali na frente depois dessa geração toda. Porque a gente vinha, como você estava falando, dessa estrutura toda. Não, eu vou trabalhar, o melhor é CLT, né? Tinha esse pensamento e até tinha um perfil maior de independência, né? Eu acho que os nossos pais quiseram sair de casa muito cedo. A gente já saiu porque quis, mas também queria sair de casa e agora tem muita gente que não quer sair de casa. Então a gente tá mudando o perfil, né? Não só que não quer sair de casa, mas quer casar e trazer A esposa. a esposa ou O o marido para dentro de casa, né? E eu sempre ouvi que em casa quer casa. Hoje Agora parece que é o Porque tá sempre- contrário. porque também é isso, parece que desencostou de um lado, mas quer encostar do outro. Então o problema talvez seja a sensação do encosto, né? Então é sempre uma sensação mais confortável quando encosta, ou seja, no pai e na mãe, ou seja, no governo, ou no outro, porque essa questão é muito interessante. Eu nunca tinha visto por esse ângulo, né? Que todo mundo ajuda todo mundo. Mas é muito complexo, porque você lida com cada indivíduo, né? Então tem esse perfil que, por causa da unha encravada, faz 30 anos encostado e não vai voltar, mas ele tá morenão de praia, né? Nossa, isso eu já vi várias vezes, tá? E tem aquele outro, que já aconteceu também na minha vida profissional, de eu atender ele era um motorista de ônibus, faz muitos anos que eu atendi, nunca vou esquecer. Era um motorista de ônibus com problema no joelho. E ele estava tentando uma licença. Ele não queria se aposentar, ele queria só uma licença. Mas não estava conseguindo porque o problema, teoricamente, que ele tinha não estava dando a condição jurídica ou médica que o médico entendesse que ele podia se afastar. E ele teve um problema na hora de dirigindo, ele tinha um menisco mais ou menos ruim e na hora ele rompeu enquanto ele estava dirigindo. E a perna dele travou e ele atropelou uma pessoa. Nossa, que E ele pifou. Esse homem se aposentou por invalidez, porque ele surtou. Ele teve uma situação que ele não conseguiu controlar o ônibus, matou uma pessoa. E isso fez com que ele tudo entrou isso poderia psiquiátrico. ter sido evitado. Poderia se, né? Porque aí também a parte médica com o olhar, que deveria ter um olhar para a pessoa Humanizado. uma escuta, né? Uma escuta realmente de saber o que essa pessoa, e não só um exame de repente. E também aí vem em contrapartida, quantas vezes esse médico também já foi com essa outro perfil da unha encravada e Isso é muito tão complexo, subjetivo. gente. Isso é tão subjetivo. E aí eu fico pensando, e eu sempre busco, sabe? Eu sempre busco ir lá para a infância, né? A família desse motorista, a criança que talvez esse motorista tenha em casa, vendo tudo isso, vendo o pai passar por toda essa situação e precisando se aposentar por invalidez, sendo que ele não era inválido necessariamente, mas acabou se tornando por conta de todo esse contexto, né? E ele era inválido para aquele cargo, para aquela questão de ter que dirigir. Ele podia fazer qualquer outra coisa administrativa na mesma empresa, né? Mas isso não é pensado. E aí, volto lá na criança, né? Essa criança vendo tudo isso acontecer, que ideia ela vai ter do trabalho? É justamente aí que começam as... Eu acho que é mais do que ideia, né? Que experiência que gravou profundamente nela, né? E que vai... Tudo sobre a previdência, sobre o trabalho, sobre, né, vários aspectos da vida. E aí, isso não importa o tamanho dessa criança, porque as nossas emoções, a gente já sabe, a gente sente já desde o ventre materno, né? Então, essa criança pode crescer com sérios problemas emocionais, inclusive, por questões que ela vivenciou a partir da vivência do seu pai ou da sua mãe, né? Com certeza. E aí, o médico do trabalho, o empresário,
bom, seja lá quem tiver nessa cadeia, não pensou também nas consequências que isso tem para a sociedade como um todo. Porque é para a sociedade como um todo, porque é o meu filho que pode ser impactado e certamente vai ser impactado por isso, positivo ou negativamente, é o teu filho, é o filho dela. No caso do motorista, é toda a família desse motorista, é toda a família da pessoa que ele atropelou e é toda a família de todas as pessoas que estavam dentro desse ônibus. Olha como isso é, É a né? corrente do mal, né? É amplo, exatamente. Mas a gente continua a conversar sobre isso daqui a pouco, porque senão o nosso diretor ali vai puxar minha orelha. Daqui a pouquinho a gente volta, um rápido intervalo. Pensou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Voltamos. E eu vou continuar aqui falando sobre as crianças, né? Que nos bastidores a gente estava falando da importância da gente chegar em casa e demonstrar como nos sentimos em relação ao trabalho. Ele pode ser leve ou pode ser pesado. Eu quero voltar com você, que tem uma filha pequena e que todos os dias ela te vê saindo para trabalhar num determinado astral e voltando do trabalho num determinado astral, que pode ser o mesmo ou não. E aí a gente sabe da importância de demonstrar para as crianças que o trabalho, ele sim é necessário, porque é a partir dele que a gente traz os recursos financeiros para manter a família, mas também é através dele que a gente se alimenta, que a gente, e não alimentação, alimento, né? Mas de Mas realização. de realização. Eu lembro que eu trabalhei para uma empresa e eu viajava muito, eu dava formação para professores, porque a minha primeira área de atuação é a pedagogia. E aí eu viajava por essa empresa, eu ia para o Rio, eu ia para o Paraná, eu ia para outras cidades do interior de São Paulo, e eu demorava meses para receber. Mas não importava, porque eu vinha, era cansativo, porque você ia de ônibus até não sei aonde, depois você voltava de ônibus, às vezes horas. Já cheguei a ficar quase 24 horas dentro de um ônibus, mas eu chegava aqui de volta tão feliz, tão realizada, porque eu sabia que um pouquinho que eu falasse com aquelas professoras podia mudar
a rotina delas e podia ajudar. Então eu voltava realmente muito feliz, mesmo sabendo que eu ia demorar 7, 8 meses para receber e tava tudo bem, né? No caso, eu não tinha filhos pequenos para mostrar essa minha alegria, mas no seu caso você tem. Queria que você falasse um pouco a partir desse lugar aí de profissional e mãe, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem um pouco de conflito, né, na nossa sociedade, o papel da mulher, né, como ela consegue conciliar essa questão profissional e da maternidade, o nosso papel realmente onde ele está, né, na família. Então, como a gente às vezes se sobrecarrega muito na questão profissional, às vezes a gente acaba tendo um desequilíbrio nessa parte. Então, isso é uma coisa para mim é muito importante, conseguir equilibrar isso. Então, ter um período do dia que eu estou com a minha filha e um período do dia que eu estou trabalhando, porque para mim é muito importante. O meu trabalho, ele realmente me realiza e a minha filha também, a maternidade, a minha família também. Então, eu preciso ter isto em equilíbrio. Só que uma coisa que eu acho importante quando eu passo isso para ela é que eu saio para trabalhar, eu amo ficar com ela, mas eu também amo o meu trabalho. Então eu vou trabalhar feliz, porque aquelas pessoas com qual eu tive contato, eu tenho a oportunidade de ajudar cada pessoa que passou por mim. E essas pessoas vão ser mais felizes, vão estar né, com um bem-estar melhor e maior, e assim a gente vai propagando essa sensação. E quando eu volto para casa, eu acho muito importante que ela tenha a sensação de que eu não fui para a guerra, né? Não fui para a batalha da vida e voltei toda escangalhada, sem uma perna, mas que ela saiba que eu voltei cansada fisicamente, mas emocionalmente feliz, bem, né? Então conta as coisas que aconteceram, né? Eu tenho um trabalho também na questão da amamentação. Então, minha filha mamou durante 4 anos e 3 meses. Então, assim, é uma coisa que para ela tem 7 anos hoje, né? Então, para ela é uma coisa ainda muito viva, né? Muito presente. Então, ela pergunta sempre: ai, mamãe, aí o neném mamou? Amor, então assim, contar, né, a mãe como fica após um trabalho como esse, quando você consegue realmente ajudá-la. Então, isso é interessante, passar para a criança que ela tem um benefício com o trabalho, além do financeiro, que é importante, porque a gente come do nosso trabalho, passeia do nosso trabalho, vive, mas também tem essa outra parte emocional e de realização, né? Isso é maravilhoso. E eu daria pra gente fazer um programa só sobre isso, né? Porque a falta da amamentação, ela, na constelação familiar, a gente chama de fluxo do amor interrompido, né? E muitas de nós, adultas, passamos por isso, porque, pelo menos na época que eu nasci, eu vou fazer 50 já, não existia isso, né? De ajudar a mãe a aprender, porque é isso, né? É aprender a dar o seio, é aprender ensinar a criança a pegar esse seio e a sugar e a tomar a vida, né? E aí, muitas vezes, alguns traumas emocionais podem vir daí. E é uma cadeia, né? Porque nós que não, né? Porque aí vem aquela questão da Revolução Industrial, né? Que foi daí, dá um programa mesmo, vocês não me deixam falar muito. Porque aí vem aquela questão da Revolução Industrial, que vem o leite artificial, e essas mulheres foram para a frente de trabalho, esses papéis se bagunçaram, ficou tudo meio bagunçado, essa mulher se distancia da maternidade e a gente vai tendo cada vez mais problemas, porque eu já não fui amamentada, e aí eu vou ter mais dificuldade para amamentar, porque aquele imprint não tem, né? Então, é um problema em cadeia mesmo, e que a gente, nesse trabalho, que me dá muito prazer, assim, ajudar uma mãe no puerpério, gente, assim, 2 coisas que na minha profissão é sensacional. Ajudar uma pessoa a andar novamente, seja por qualquer motivo que seja, assim que for. E ajudar uma mãe no puerpério, porque no puerpério não é por nada, mas a gente tá o cocô do cavalo do bandido, gente. Aquela coisa que, meu Deus, judiação, a gente tá naquela situação na maioria das vezes. Tem gente que passa bem,
Sim. Mas na maioria das vezes a gente maioria tá das vezes. amargando ali, então assim, é muito satisfatório. Porque também tem a questão de toda a ebulição, toda a efervescência emocional, todos os hormônios, E essa né? questão psíquica, né, que vem no puerpério, né? Sim. O puerpério, ele é um momento de realmente intro, né, onde você tá ali, você, o bebê é um reflexo. Você, o seu corpo, a sua mente, Gente, o resultado muito sensacional. desses 9 meses, os 7 meses, né? O tempo que E tem da o sua ciclo. vida toda que você também foi filha e também tem a sua carga de mãe, da sua mãe, Das suas da sua avó. crenças. Olha, assim, eu não passei por isso, né? Não consegui chegar ao fim da gestação. Queria muito, porque eu queria ter esse prazer de amamentar. É Minha mãe não sensacional. conseguiu amamentar nenhuma de nós. Então eu queria muito, mas não foi possível, tudo bem. Agora, tem muitas pessoas, muitas mulheres também que optam ou por não ter filhos, ou por, ainda que tenham filhos, não amamentar, É uma pena. que é uma pena. É uma Então, pena. trabalhar com isso deve ser É muito realmente legal. muito E bacana. quando você consegue, isso tem muito a ver com essa outra parte que você falou do seu trabalho, quando você consegue quebrar esse ciclo, né? Então, por exemplo, eu não fui amamentada, tive muitas dificuldades, mas eu consegui. Eu quebrei um ciclo. Então, eu espero que a minha filha faça parte dela, porque foi difícil eu quebrar essa corrente, porque você vai arrastando uma corrente. Então, quebrar essa corrente e começar um novo ciclo é desafiador. E é desafiador mesmo. A minha irmã do meio, ela teve gêmeos. Essa já merece um abraço, gente. Que pra dar um abraço nela já. E aí eles ficaram muito tempo na UTI, né? Porque nasceram antes do prazo, aquela coisa toda. Então ela precisou aprender a tirar o leite. Tem um trabalho E aí muito aquilo importante. machucava. E aí o leite empedrou, e aí foi pior, porque aí inflamou, foi o caos. Já quando ela teve a Mel, muitos anos depois, foi mais de boa, porque não teve a internação, porque aí aprendeu a pegar o peito, nananã. Mas aí a gente vê como que isso é de uma gestação para outra também, como isso é diferente. Porque você né? já é outra mulher. Você já teve outras experiências. Você já... Porque por mais que a gente, né, a gente pega uma gestante e a gente vai conversar com ela sobre a questão, né, mas é um bebê que não existe. É um bebê que tá lá dentro. Então ela não sabe, de fato, como é ter um bebê. Não sabe. Especialmente se ela estiver na primeira gestação. É isso. Quando ela tá numa primeira gestação e ela se preocupa com muitas coisas, com o quarto, com o parto. O parto é muito preocupante. Mas o puerpério, o pós-parto, nunca ninguém se preocupa. E aí ela se preocupa muito. Só que ela tem um bebê lá dentro, que mexe e tal, mas ela não sabe como é ter realmente. Então, quando tem, é que ela se dá conta, e aí é uma... Às vezes é uma chulapada, né? Que vem tranco. E aí ela tem que dar conta daquilo. Quando ela tem um próximo bebê, já é diferente, porque ela já teve essa experiência, ela já sabe como foi essa primeira. E não que vai ser tudo bem no segundo, não. Muitas vezes ela precisa de ajuda por conta até dessas dificuldades que ficaram ali. Porque fica registradas. gravado, né? Fica gravado. É um momento muito frágil, né? A gente estava falando da aposentadoria, que é um momento muito frágil do envelhecimento, e o puerpério eu acho que é um momento também muito frágil, que apesar da gente estar no nosso auge físico, né? Porque a mulher engravida no momento do seu auge da forma física, né? Da saúde e tudo, porque a gravidez é saúde, então ela tá saudável, ela tá fisicamente apta, mas é um momento muito frágil na vida da mulher, que deveria ser olhado assim com muito carinho também. E tem um outro momento que eu penso que é muito frágil também na vida das mulheres que fazem a opção de não engravidar. É uma decisão. Porque é uma decisão, não é uma decisão fácil. Nós vivemos em uma sociedade que cobra a gravidez. Quando é uma mulher casada, especialmente, logo depois do casamento,
É quando vem filho. Você encontra com a família, né, do marido, por exemplo, isso aconteceu muito comigo. E aí, quando vem o bebê? E aí, quando vem o bebê? E mal sabiam as pessoas tudo que a gente estava passando para conseguir engravidar, que no meu caso era uma opção, mas no caso da minha irmã mais nova, por exemplo, não é. Ela optou por não ter filhos. A minha irmã também, mas é mais velha. E Também optou por não ter. aí, assim, por muito tempo, algumas mulheres se sentem culpadas, porque afinal de contas, para que viemos ao mundo? Para procriar, né? É o que acredita-se. Quando não é isso necessariamente. Não é, né? Mas, falando de novo da constelação familiar, né? Nas constelações a gente entende que se você não tiver filhos biológicos, tá tudo bem, porque você contribui para a sociedade de uma outra maneira, por exemplo, fazendo o bem para outras pessoas. E tá tudo certo, né? Mas a gente vive nessa sociedade machista, patriarcal e que coloca muitas vezes a mulher só como parideira. E aí muitas mulheres entram em crise justamente nesse período em que elas estão. Já tô chegando nos 40, não tive filhos até agora, não quero tê-los, adotarei um cachorro. Um gato. Um gato. Ou 2. Ou 3, né? Que acaba acontecendo muitas vezes, né? Porque não sei se você já conhece, se vocês, né, conhecem alguém ou passaram por isso, mas eu atendo muitas pessoas, muitas mulheres que vêm com isso. Caramba, minha família acabou em mim. Quando não necessariamente, né? Mas não pude ter filhos ou não quis ter filhos. E aí vim fazer o que nesse mundo, então? É um momento de bastante fragilidade. É um conflito biológico, né? Porque biologicamente, uma coisa é o nosso papel social, o nosso papel como pessoa, como ser humano, enfim, é infinito a forma de você atingir a vida de um ser humano. Então, todos os dias, né, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei num grande hospital aqui de Santos, que era uma guerra mesmo. Eu atendia 200 pacientes por dia, 300 pacientes por dia. Era um negócio, eu chegava catatônica, assim. Eu era bem novinha, tinha bastante energia, mas chegava lá. Sabe? Então, mas, assim, quando eu entendi que cada paciente que passava por mim era uma oportunidade de eu ajudar. Então, isso é um papel social, um papel de ser humano, um papel que a gente vai... Mas, biologicamente, a gente tem igual a amamentar. Quando a mulher ela tem um filho e ela, por opção, não quer amamentar, há um conflito emocional aí. Porque, biologicamente, nós fomos feitos para amamentar, né? Então, quando você não amamenta por uma questão de eu não quero amamentar... Essa mulher, quando eu tenho oportunidade, né, eu falo para ela fazer um trabalho, ela precisa de uma ajuda, uma terapia. Há um conflito nela tamanho que ela não está conseguindo lidar com a questão de alimentar a própria cria, porque é muito isso. Quando ela não consegue amamentar, né, que a gente conhece bastante pessoas que não conseguem amamentar, queriam muito e não conseguem, isso cria uma feridinha. Essa feridinha, ela vai sendo tratada ao longo do tempo, mas ela sempre está ali, porque não se fechou um ciclo biológico. Sim. Então, quando a mulher ela opta por não ter filhos, porque é uma vontade dela, eu acho que é até louvável, porque quando ela tem e não quer, é muito ruim. Exatamente. É muito pra negativo para todo mundo, para ela, para o filho, para o entorno, porque o entorno segura a barra dessa mãe que não quis, que gera-se tantas dificuldades em volta disso tudo, né? Mas quando ela quer e não tem, também é difícil, né? Então, por mais que exista algumas questões até antigas, né? De, não tem filho nessa barriga, isso aqui é seca, isso aqui não vai... Tem essa coisa? Tem, porque que é horrível, né? Horrível, terrível. Porque querem colocar todo mundo na mesma caixa, né? Aquela caixinha quadradinha de todos têm que entrar. Mas o biológico tem uma questão. Então, quando a gente não passa, tem que tratar o emocional mesmo, sabe? Tem que procurar uma ajuda, tem que procurar uma terapia, tem que ver o porquê lidar com isso, para que a gente siga, né, no nosso caminho,
fazendo outras coisas, buscando outras formas, né? E até na questão do envelhecimento, isso eu acho que é uma coisa importante também, da gente, que nem eu trabalho manual, meu trabalho é manual, tanto na parte de amamentação como na parte da fisioterapia, eu sou terapeuta manual, então eu não sei quanto tempo eu vou trabalhar mais com terapia manual. A amamentação eu ainda consigo, menos, apesar que é um esforço danado, mas assim, tem uma parte online que eu consigo fazer de repente, coisas que eu penso lá pra frente, lá no meu envelhecimento. Mas a fisioterapia da terapia manual, que é uma coisa que eu amo fazer, quanto tempo será que eu vou conseguir mais, né? Então, a gente também precisa pensar em coisas para adequar, se modificar, arrumar, achar outros caminhos, de repente, né? Outras funções que te deem prazer e que você consiga fazer, te deem retorno e você consiga também seguir, né? Até porque não é só o financeiro, é importante você ter esse planejamento, chegar lá com uma condição, mas também ter esse retorno emocional. Será que se eu tivesse bastante dinheiro, mas eu não executasse nada, como eu me sentiria, né? Não sei, eu vou pensar sobre isso. É um grande desafio mesmo. As pessoas às vezes vão para a área, por exemplo, mulheres, né, do artesanato. Eu adoro. Tem mulheres que se satisfazem cuidando dos netos, ajudando os filhos, né? Elas acabam tendo uma função ali, continuam tendo uma função na família. Mas eu vejo assim, foi um desafio para mim, inclusive com a família do meu marido. Eu sempre gostei de cozinhar e a minha sogra também. Então meio que teve aquela, né? E Uma aí disputazinha. eu percebi, quando eu percebi que aquele era o valor dela ainda, que era ali que ela tava, era a tábua dela, que ela tava se segurando, eu falei, gente, aqui eu não vou cozinhar. Isso. Né? Tipo, aqui é o espaço dela, é o pouco que ela ainda tem, né, de prazer, de sensação de ser útil para os outros, né? Até de motivo de orgulho. Nossa, a senhora ainda faz uma comida maravilhosa, né? Continua Que meu delícia. gosto, né? Continua o mesmo. Então eu percebo que as pessoas acabam indo para o lazer depois desse momento, mas o lazer a vida inteira não foi algo que me dá orgulho, né? Que Não, me dá essa sensação de realização. Porque o lazer é o supérfluo. Então, o que Na eu nossa sociedade, né? Porque nós temos dificuldade com esse ócio. Nós nos cobramos por isso, porque nós não estamos produzindo, né? E existe essa cobrança. E aí, nesse momento, ela pode viver nesse ócio sem cobrança. Então, mas a gente acha que não está produzindo, né? Porque é no ócio que a gente pode despertar para muitas coisas. A gente pode olhar um objeto ou ir a uma praça, um parque, e ali tem um monte de ideias. E foi até por isso que eu comecei a atender as pessoas, a conversar com as pessoas nos parques, nas praças e na praia aqui em Santos. Porque esses lugares, por si só, são terapêuticos. Né? Você pode olhar para uma árvore e ali você tem um insight. Porque eu não pensei nisso antes, né? Mas é porque as pessoas, elas estão muito engessadas, né, em padrões que eu acho que tem algumas práticas que nos ajudam muito, né? Por exemplo, o yoga é uma coisa que ajuda muito nisso, para mim, né? Quando você centra, né, e você faz uma prática e você você equilibra o seu padrão mental, sabe? Isso, os insights vêm. Então, mas se você tá muito esgotado, então nesse momento que porque tudo é o peso, né, que você leva, né? Então, se você tá nesse momento da vida, e aí você já se sente desvalorizado, então como você vai para a praia e olhar aquilo com um olhar, né? Como que o seu olhar enxerga isso, né? Ter prazer nisso. Ontem eu tava até pego no pé eu dou aula para advogados, né? Eu sou advogada dando aula de pós-graduação. Eu brinco que é as minhas crianças, né? E aí eles colocam lá no fim de semana assim,
trabalhando, rendendo, ai, tô aqui enquanto eles dormem, sabe essas frases de motivação? Eu falo, gente, sábado e domingo tem que pôr foto de pé na praia, de piquenique, eu não quero ver quem botar foto trabalhando, eu vou lá e incomodo, sabe? Vou lá no Stories e falo assim, para agora, vai abraçar o filho, o pet, uma árvore, vai descansar, vai relaxar, porque a gente acaba ficando num ritmo tão forte de trabalho e não acaba não se permitindo, às vezes até tendo vergonha, né? Essa coisa de imagem pública, né? Você tem vergonha de ir lá no Instagram dizer que você está descansando. Você tem que estar trabalhando se você for lá, porque o perfil é profissional, né? Então você tem que estar trabalhando. Se sente culpado porque você pode viajar, ou não viajar, ir até ali o nosso quintal, que é a praia, que é de graça, né? Mas a gente muitas vezes se sente culpada. Eu já me senti culpada, por isso eu falo, né, gente? Não, eu falo porque é uma sensação mesmo, não é uma coisa que você consegue lidar facilmente. Você se cobra por não estar fazendo nada, né? Ou porque você também vem de uma família que a crença era que tudo é muito difícil, que o trabalho tem que ser difícil, que tem que ser penoso. Tudo pesado. E aí, como tudo é pesado e você tem que honrar pai e mãe, você vem honrando, né? honrando, então você não se permite também fazer coisas que te deixem feliz. Porque, olha, meu pai morreu trabalhando, por exemplo, né? Às vezes as pessoas falam, meu pai morreu trabalhando, a minha mãe também, né? E aí você, em amor cego, em honra, quer fazer igual. E não entende que você pode fazer diferente. Honrando. Eu honro você, papai e mamãe, mas eu escolho outra coisa. Sim. Fazer diferente, né? E a gente vai terminar o nosso programa, gente, porque já deu a nossa hora. Então, passou super rápido. Uma palavrinha de cada uma pra gente dizer tchau e até quinta que vem. Quem começa? Agradecer vocês, agradecer a todos e tirar o peso de tudo. Viver uma vida mais enxergar leve. com outros olhos. Muito bom. Jana? Eu acho que a nossa vida financeira é uma palavra forte, né? Responsabilidade, mas eu acho que pode se tornar um pouco mais natural, né? Como escovar o dente, pentear o cabelo, você tem que cuidar do dinheiro, do futuro, né? Transformar isso, ressignificar isso para algo mais leve, mais natural, incluir. Dizer todo dia, vem dinheiro que eu te amo. Né? Não, porque a gente aprende que dinheiro é uma coisa suja, que quem tem dinheiro não é boa pessoa, não são as coisas que a gente vai aprendendo. Tem várias na vida. crenças sobre isso, né? Então, vem dinheiro que eu te amo, é uma coisa que a gente pode dizer. Eu vou falar. Planeje um pouco, mas viva bastante também. Muito bem, viver feliz. Isso. É isso, e assim a gente encerra mais um Bem Natural. Espero que você tenha gostado. E se fizer sentido para você tudo que a gente falou aqui hoje, você, por favor, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Deixe seu comentário, que vai ser muito legal. Gratidão e até o próximo programa.